Olá, meus queridos, tudo bom? Eu sou Marcos Vale, de Física. Estamos aqui de volta depois de um breve e curto feriado que a gente teve, Dia do Professor. Mas estamos de volta aqui com o nosso conteúdo de ondulatória, onde vai falar da reflexão e refração de ondas bidimensionais. Lembrando que a gente já falou aqui de frente de onda e também do princípio de Huygens. A frente de onda é a fronteira entre uma região perturbada e uma região ainda não perturbada pela onda. Então, por exemplo, se você tem aqui uma onda bidimensional, né? Tem uma onda aqui com esse formato aqui. E aqui, certo? Uma onda bidimensional aqui e tal. Bom, nessa onda eu tenho o seguinte, ó. Essa parte de cima aqui é crista. É crista. A crista geralmente é representado por uma linha cheia. Aí o vale é representado por uma linha tracejada, ó. Então, quando você olha de cima, você vê linha cheia e linha tracejada, linha cheia e linha tracejada. Então, aqui, ó, essa linha cheia que estou vendo aqui é crista, ó. É a crista da onda, certo? E aqui eu tenho, que não está representado, mas uma linha tracejada que tem aqui, ó, é o vale de onda. A distância entre duas cristas, e aí aqui a gente já falou, né? É lambda, que é chamado de comprimento de onda, e a distância entre dois vales também é lambda. A distância entre uma crista e um vale é lambda sobre 2, certo? Lembrando que aqui é uma onda plana, né? Mas eu posso ter também onda plana concêntrica, circular, eu jogo uma pedra aqui no meio e vou tendo ondas de forma circular. Então eu posso ter também, ó, a crista representada de maneira circular, ó. Aqui, certo? Ó. Aí a onda vai se propagando, ó. Certo? Propagando a linha cheia é crista. Lembrando que eu vou ter aqui o que a gente chama de frente de onda, ou aliás, raio de onda. O raio de onda são retas perpendiculares às frentes de onda. O raio de onda são retas perpendiculares às frentes de onda. Ó, forma 90 graus com as frentes de onda. Aqui, ó, se for uma onda concêntrica, aqui também, ó, raio de onda, ó, raio de onda. São retas perpendiculares às frentes de onda. Beleza? Aí a distância entre duas cristas é lambda, né? Aqui eu teria o vale, que é a linha tracejada, aqui, ó. Assim vai. Ok. Então isso. E qual é o princípio de Huygens? O princípio de Huygens, só um detalhe, eu posso representar também a frente de onda de forma plana, ó. Quando é uma onda tridimensional, a frente de onda é representada em forma de plano. Se for uma onda bidimensional, a frente de onda é representada em forma de reta. Bom, fenômenos ondulatórios. A gente vai trabalhar agora dois fenômenos, são vários, né? A reflexão e a refração de ondas. A reflexão é quando uma onda atinge uma superfície e volta. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma fonte que produz uma onda, ó. Tem aqui uma fonte que produz uma onda com uma certa frequência, e aqui eu tenho um raio de onda. Aí essa onda incide aqui e volta, ó. Incide e volta. Tá aqui ela voltando, ó. Aí eu tenho aqui as frentes de onda, frente de onda, certo?
Aí ela bate e volta. E aqui eu tenho um ângulo chamado ângulo de reflexão. E aqui é o ângulo de incidência, que é o mesmo de baixo. Aí a reflexão de onda, ela tem uma característica, né? Qual é a característica da reflexão? É que a velocidade da onda não se altera. Por quê? De que depende a velocidade de uma onda? A velocidade de uma onda só depende do meio onde a onda se propaga. Se não muda de meio, não muda de velocidade. Então, ó, a velocidade, ó, V, é igual a lambda F. Isso aqui a gente já viu, ó. O V é o lambda e o F é a frequência. Então, a velocidade da onda, a velocidade, depende apenas do meio onde a onda se propaga. Depende apenas do meio. Se não muda de meio, não muda de velocidade. Então, na reflexão, o meio não muda. Já a frequência só depende da fonte que produz a onda. Então, se eu tenho aqui uma superfície qualquer, eu tenho aqui uma fonte que produz uma onda, e aqui eu tenho um raio de onda, eu tenho uma reta imaginária, chamada de reta normal, que forma um ângulo com a superfície, ângulo de 90 graus. Eu tenho o ângulo de incidência, e essa onda ela vai refletir. Aí, então eu tenho o raio incidente, o raio refletido, o ângulo de incidência, e aqui é o ângulo de reflexão. E eu vou ter aqui, meus queridos, as frentes de onda, ó. E aqui eu tenho o comprimento de onda lambda 1. Aí essa ondazinha vem, ó. E aqui eu vou ter também aí aqui ângulo de incidência, e aí ela reflete. Quando ela reflete, ela vai ter um comprimento de onda lambda 2. Ela vem com a velocidade V1, após a reflexão passa a ter uma velocidade V2. Entretanto, meus queridos, você vai lembrar o seguinte: a fonte tem uma frequência de vibração. Na reflexão de onda, é muito importante você entender o seguinte: na reflexão, a frequência, a velocidade e o comprimento de onda não se alteram. A velocidade V2 é igual a V1, o comprimento de onda lambda 2 é igual ao comprimento de onda lambda 1. Então, quando ela reflete, não muda a velocidade, não muda o comprimento de onda e nem muda a frequência. A frequência não muda porque depende somente da fonte que produz a onda. Lembrando que essa frequência é dada em Hz, né? O I é o ângulo de incidência, o R é o ângulo de reflexão. E esse ângulo de incidência aí sempre é igual a R. Por exemplo, se o ângulo de incidência for 30 graus, o de reflexão também é 30. Ok? Bom, outro fenômeno que a gente vai analisar aqui é a refração. O que é a refração? É quando uma onda altera a sua velocidade ao mudar de meio. Quando uma onda passa de um meio para outro, ela está mudando sua velocidade. Por exemplo, se eu tenho aqui uma superfície qualquer e eu tenho, por exemplo, ar e água, certo? E aí eu tenho aqui uma fonte que vai produzir uma onda, tem aqui uma fonte que produz uma onda, e aí vem o raio de onda aqui, ela tem uma velocidade V1, vou ter aqui uma reta normal, uma reta imaginária, reta normal, forma um ângulo de 90 graus com a superfície.
Tenho aqui o ângulo de incidência e vou ter o ângulo de reflexão. Aliás, refração. Aí a onda ela vai ter uma velocidade V2 aqui e aqui uma velocidade V1. Bom, então você percebe que a onda agora ela está mudando de meio. Ela está passando do ar para a água. Essa mudança de meio a gente chama o nome de refração. E aí como é que eu represento as frentes de onda? A frente de onda vem assim, ó. Tá? Aí a distância entre duas cristas é o lambda 1, né? Aí aqui no meio 2, ó. Tipo assim, meio 1 e aqui meio 2, né? Eu vou ter um comprimento de onda, ó, lambda 2. E aí, galera, é importante você saber que quanto menor essa distância aqui, quanto menor o comprimento de onda, menor a velocidade. Então, por exemplo, se o comprimento de onda lambda 2 é menor do que o comprimento de onda lambda 1, é porque a velocidade V2 é menor do que V1. Então, quanto menor a velocidade, menor o comprimento de onda. Então, se uma onda muda de meio, ela muda a sua velocidade. Porém, a frequência não muda. Então, numa refração, apenas a frequência não se altera. Muda a velocidade e muda o comprimento de onda. Inclusive, tem uma lei que dá para você encontrar a relação entre velocidade e comprimento de onda e o ângulo. Aqui eu tenho, por exemplo, as ondas do mar. Quando vai ficando mais raso, a velocidade ela vai diminuindo. Aí as ondas tendem a fazer uma curvazinha assim. Esse fenômeno também é refração. Por isso, quando você está banhando de mar assim, na frente do mar, você começa a brincar ali com seu sobrinho, tudo, namorada. E aí você tem a impressão que a onda está levando de lado. Olha, porque ela está sofrendo uma refração. E tem umas leis na refração também, viu? Exemplo, né? Questão resolvida. Uma onda reta propagando-se na superfície da água de um tanque incide na superfície refletora. Então assim, eu tenho uma parede aqui, aí a onda vem vindo aqui, ó. Ela vem vindo, aí ela vai refletir aqui e voltar. Aí desenhe as frentes de ondas após a reflexão. Analise o que ocorre com a frequência, velocidade e o comprimento de onda após a reflexão. Então a gente viu que na reflexão nada muda. Então o que é que eu tenho aqui, ó? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, são iguais. E após ela atingir aqui, ela vai refletir. Aí eu tenho um comprimento de onda aqui, ó, lambda 1 e um comprimento de onda lambda 2. Isso aqui não vai mudar. Na reflexão, a frequência, a velocidade e o comprimento de onda não variam, não se alteram, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma onda que passa de um meio para outro. Existe uma lei na refração chamada lei de Snell. Snell Descartes, dois L's. Essa lei ela diz o seguinte, né? O seno do ângulo de chegada dividido pelo seno do ângulo de saída é igual a velocidade V1 sobre velocidade V2, que é igual ao comprimento de onda 1 sobre o comprimento de onda 2. Essa é a lei de Snell. O I é o ângulo de incidência, o θ é o ângulo de refração. Então o que é que você percebe? Ó, que a onda está passando do meio 1 para o meio 2. Ela chega com um ângulo de 30 graus e sai com um ângulo de 45. Então aqui, ó, o ângulo de incidência é igual a 30 graus. E o ângulo de refração é igual a 45. Vai ter que lembrar aquela tabelinha lá dos ângulos, né? Então, qual a velocidade no meio 2? Ele diz que a velocidade no meio 1 vale 30 centímetros por segundo e quer saber qual a velocidade no meio 2. Então eu posso usar aqui a lei de Snell. E qual a razão entre os comprimentos de onda? É a mesma razão entre as velocidades. Eu tenho ela resolvida aqui, ó. Então aqui eu tenho lambda 1, lambda 2, tem a velocidade V1, velocidade V2. Então, ó,
O seno, o ângulo de incidência é 30, então o seno de 30 é 1/2. E o de saída é 45, então o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, ó, seno de I sobre seno de θ, V1 sobre V2. Só vai substituir aqui o seno. Eu achei que a velocidade no meio 2 é 30 raiz de 2. Como a frequência é constante, eu posso dizer que V1 sobre λ1 é V2 sobre λ2. E aí eu acho a razão, λ1 sobre λ2 é raiz de 2 sobre 2, simplificando, beleza? Galera, tem umas questões para casa aqui para vocês fazerem, viu? Tá aqui no slide, tá? Eu vou mandar esse slide no grupo de WhatsApp de vocês e vocês fazem as questões, tá bom? Tchau. Tarefa de casa.